A individualidade humana não pode ser espiritualizada. A individualidade humana não pode receber a graça de Deus, porque não conhece as coisas de Deus. Para receber as coisas de Deus, é necessário morrer diariamente. Olhar para o mundo e reconhecer a abundância infinita que existe é realmente morrer, em parte para a crença na abundância e na carência, porque é evidente que não há abundância e carência, há apenas abundância. O que o homem faz com essa abundância, entretanto, é uma história bem diferente. Mas a abundância está lá, pronta para pular em manifestação visível com uma mudança de consciência. Olhe constantemente para este mundo de abundância e você notará que parte de você, aquela parte de você que acreditava na falta, morreu. Assim é, à medida que mais e mais dessa mente que estava em Cristo Jesus se torna sua mente, por meio da escuta, por meio dessa experiência superior de oração, você é capaz de olhar para fora e discernir que saúde e integridade são a realidade. Em nenhum lugar no reino de Deus há um oposto. E é apenas na medida em que você é governado e moldado por esta crença em dois poderes que você experimenta o que é chamado de mundo humano, o mundo do bem e do mal. Você morre para a crença da mente humana somente quando é instruído pela voz mansa e delicada, pois esta voz tem uma oportunidade de revelar a sua natureza e sua presença, pois ela é o Consolador. Em certa medida, você morre para a sua humanidade ao ponderar sobre a natureza de seu Pai, que está no céu, de seu único Pai, permitindo-lhe assim ponderar a natureza de seu ser, aquele ser imaculadamente concebido e espiritualmente gerado, como a cristandade do seu ser, aquele que você nunca nasceu e nunca morrerá, que, como herdeiro de Deus, não vive pela força ou pelo poder, nem mesmo por suplicar a Deus, mas vive pela graça. Esta é sua filiação divina, sua vida individual que é vivida pela graça em virtude de ser um herdeiro e não pelo suor da sua testa. Comece a perceber que a razão do Natal é a revelação do seu eu, sua filiação divina. O Espírito de Deus que se manifestou por meio de Cristo Jesus é a prova de todos os tempos da natureza espiritual da sua identidade. A interpretação espiritual de dar. A prática de dar presentes teve origem quando os sábios e todos aqueles que tinham visão espiritual trouxeram suas ofertas ao menino Jesus. É este mesmo reconhecimento hoje que impele aqueles de visão espiritual a honrar um mestre espiritual. Presentes são trazidos para aquele professor também. Primeiro, eles são trazidos em agradecimento pelo bem que foi experimentado na sua vida individual. Mas depois, esses dons são trazidos por outro motivo, que é o reconhecimento da revelação da filiação divina. A quem quer que leve o seu presente, faça-o como um reconhecimento de sua identidade de Cristo. Em seguida, ofereça seu presente, não a seu filho, seu pai ou seu amigo, mas ofereça seu presente a Cristo, reconhecendo
a identidade de Cristo daqueles a quem você dá presentes. Transforme o sentido comercial do Natal, mesmo com a sua chamada oferta material, em uma consciência espiritual do Natal, de forma que cada presente que você dê não seja de natureza materialista, mas uma oferta à cristandade do indivíduo. Se o fizestes a um destes meus irmãos, o fizestes a mim, o Cristo. Visto que você deu o seu presente ao menor destes, você o deu ao Cristo. Você não vê como você pode transformar a natureza de seu relacionamento de um para com o outro e, eventualmente, o relacionamento de todos do mundo através do reconhecimento desse relacionamento espiritual? Paz na Terra. A paz na Terra não virá pela conquista do poder ou pela posse do poder. A paz na Terra eventualmente virá por meio do reconhecimento de sua identidade espiritual e da minha. Não há outro caminho. O Natal é uma revelação de sua filiação divina, da natureza imaculada de seu ser desde antes da existência de Abraão e até o fim do mundo. Mas o Natal revela a necessidade de compreender a natureza espiritual e universal do seu ser, a concepção imaculada de todo o ser, por causa da paternidade de Deus e da irmandade do homem. E isso não pode acontecer enquanto pensamos em nós mesmos como seres humanos de diferentes raças, religiões e nacionalidades. Isso só pode acontecer quando não chamamos nenhum homem de Pai sobre a terra. Um é o nosso Pai, que estás no céu. Esse Pai não é protestante, católico, judeu, vedanta ou budista. Esse Pai é o ser divino. Assim como você não é cristão, judeu ou budista, mas sim Filho de Deus, o ser crístico, o eu divino revelado. Mensagem de Natal. Muitas e muitas vezes, o Cristo apareceu na Terra como um indivíduo. Lao Tse, Buda, Shankara, Jesus, João, Paulo, Nanak e muitos outros. Agora, chegou a hora em que o Cristo deve aparecer como cada indivíduo. Essa é a atividade, a função, o propósito e a razão para a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito foi enviado para preparar a consciência do mundo, não para a segunda vinda de Cristo, mas para a primeira vinda, visto que o Cristo nunca esteve na Terra como consciência universal, e o caminho infinito está preparando o mundo para a primeira experiência do Cristo como a consciência da humanidade. A mensagem que me foi dada é que o homem natural, o homem da terra, aquele homem que não recebe as coisas de Deus, deve ser substituído pelo homem que tem o seu ser em Cristo, o Filho de Deus. Ao longo das aulas de 1961 e 62, o assunto era levantando o Filho de Deus em você, exaltando o Filho de Deus em você. Isso não significa um você pessoal, mas você, a consciência da humanidade. Tudo que o caminho infinito realiza com você como pessoa, ou com qualquer um de nossos professores ou praticantes, é incidental, apenas para a função principal, que é revelar a primeira vinda de Cristo como a consciência da humanidade. Esta será a primeira vez que isso acontecerá na face do globo,
e será a última vez, porque o Cristo nunca se perderá, uma vez que seja estabelecido. O Cristo pode ser perdido quando vem com uma consciência de apenas um indivíduo ou mesmo com uma consciência de um grupo, porque quando esse indivíduo ou grupo deixa a Terra, a consciência vai embora. Mas, quando o Cristo vier com a consciência da humanidade, nunca mais estará ausente no mundo. Resolver as coisas espiritualmente? Nota de gabinete. Muitas cartas chegam à minha mesa de pessoas que escrevem que desejam resolver as coisas espiritualmente. Eu sou muito franco ao dizer que não acredito na maioria delas. Muitos escrevem sobre dificuldades que envolvem questões financeiras ou jurídicas, mas dizem que não querem tomar medidas legais. Alegam que querem resolver isso espiritualmente. Na verdade, o que eles querem é apenas tentar fugir de uma responsabilidade normal e natural. Em todos os casos, onde há questões jurídicas envolvidas, em matéria de testamento, negócios imobiliários e de corretagem ou contratos de royalties com o editor, eu cuido deles, obtendo o melhor conselho jurídico que possa encontrar. O sentimento não desempenha nenhum papel nisso para mim, apenas integridade, experiência e habilidade. Se aqueles a quem procuro aconselhamento profissional tiverem essas qualidades, eles podem seguir qualquer religião que escolherem. Não temos o direito de aceitar ninguém pela fé simplesmente porque ele é um estudante do caminho infinito, da ciência cristã ou da unidade. Estar afiliado a qualquer um desses ou qualquer grupo religioso não significa necessariamente que uma pessoa atingiu a consciência desse ensinamento. Mesmo que os alunos tenham assistido às aulas do caminho infinito, isso não significa que tenham atingido o grau de consciência que garantirá sua conduta correta. Por causa da tentação humana, não é fácil para todos eles manterem-se imaculadamente limpos ao lidar com os outros. Ninguém deve escolher um corretor da bolsa, um corretor de imóveis ou um advogado porque ele é um estudante do caminho infinito. Se eu fosse escolher qualquer um deles, eu escolheria por sua integridade e habilidade profissional. Não importa se ele é um estudante do caminho infinito ou um ateu. Habilidade e integridade, não religião, seriam os fatores determinantes para contratar seus serviços. Claro, se houver um corretor de imóveis competente ou advogado disponível e ele for um estudante do caminho infinito, eu posso escolhê-lo, mas nunca simplesmente porque ele está no caminho infinito. Muitas pessoas podem achar defeitos nessa forma de pensar, mas essa é a minha maneira de fazer negócios. Estou lhe dizendo como me sinto sobre essas questões, não apenas para o seu próprio bem, mas, mais especialmente, para que você possa contar às outras pessoas com que tenha contato, porque quanto mais tempo você estiver neste trabalho, mais pessoas virão a você por conselhos. Conselhos sobre hotéis, corretores da bolsa, advogados e banqueiros. Em qualquer de seus negócios, não tome as coisas como certas e diga: deixa Deus fazer isso, seguindo assim uma política à deriva. Você também não deve aceitar a palavra de uma pessoa em questões de negócios como se ela fosse uma autoridade final e definitiva. Fazer isso é se apoiar em algo tão passageiro quanto a grama no campo. Hoje aqui, amanhã acabada. Use a inteligência que lhe foi dada por Deus, no nível mais alto que puder, mas isso você não faz de forma alguma quando diz: vou deixar isso para Deus.
Agora, sejamos claros sobre isso. Como estudantes espirituais, nunca devemos fazer nada sem nos voltarmos para dentro. Então, devemos ouvir. Nunca nos movendo ou fazendo nada sem orientação interior. Independentemente de quão informado e capaz você seja em qualquer área, primeiro volte-se para dentro e busque essa orientação interior. Leve uma vida contemplativa, mas, ao mesmo tempo, siga cada passo humano prático para permitir que a palavra se torne carne. Às vezes, as coisas são levadas direto à sua porta. Por outro lado, há momentos, como no caso do emprego, em que é correto ir procurar emprego. Essa seria a atividade certa. Não é que seu bem venha dessas pegadas, mas às vezes vem por meio delas. Ao viver a vida do contemplativo, você descobrirá que está vivendo uma vida sintonizada com um ritmo interno, uma graça interna. Quanto mais você escuta e contempla internamente, maior proteção e orientação você tem no plano externo. O modo de vida contemplativo é o mais prático de todos os modos, porque ele o conduz para a fonte. Você pode perder qualquer coisa no plano externo, sua casa, empresa ou conta bancária. Mas, se você tiver seu contato interno com a única substância real, no final, todas as perdas serão transformadas em lucro. Conforme você pratica isso, não demorará muito para que você descubra a sabedoria disso. Muitas pessoas escrevem para dizer como ficaram mais felizes desde quando estudaram o caminho infinito, embora sua renda não tenha aumentado. Talvez eles não estejam cientes de que as contas do médico são menores, as despesas com diversões diminuíram e o dinheiro gasto com os médicos é menor, porque eles não tiveram que consultá-los com tanta frequência. A renda pode não ter aumentado muito, mas há muitos lugares onde o dinheiro não está sendo gasto. O dinheiro agora cumpre um propósito superior, porque eles estão fazendo contato com a única substância real que existe, que é Deus. Qualquer inspiração espiritual que você receber, adapte ela à sua experiência humana. Esta vida interior se manifesta acima de todas as coisas nas relações humanas e em todos os níveis da vida. Em sua conduta e atitude para com o estranho ou com as pessoas mais próximas de você, deve haver a mesma integridade, a mesma tolerância, a mesma paciência e o mesmo perdão. Isso não significa de forma alguma que você se permite ser explorado. Sua sabedoria interior removeria rapidamente tais condições de você. Quando você leva uma vida contemplativa, você não vive apenas para si mesmo. Mesmo que você vá para uma caverna, multidões o encontrarão, e, por seu intermédio, encontrarão a liberdade. Quando você toca em Deus, isso não significa que você se sentará nas nuvens. Em certa medida, você será chamado para receber sua luz para que outros também sejam libertados.